Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Ciência e Arte. Neste vídeo eu vou resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Essa questão é de 2015 e tem como tema os princípios de óptica. Então, bora começar. A figura abaixo é uma representação das posições do Sol, da Terra e da Lua e suas dimensões. O alinhamento desses astros produz um fenômeno raro, o eclipse solar. De acordo com essa figura, dentre os lugares A, B e C, onde as pessoas poderão ver o eclipse solar total e onde as pessoas poderão ver o eclipse solar parcial, respectivamente. Bom, gente, primeiramente, é necessário entender o que é um eclipse. Bom, o eclipse é um fenômeno astronômico marcado pelo escurecimento total ou parcial de um astro em virtude da passagem de algum corpo celeste. Nesse caso aqui seria a Lua. Que seria a passagem da Lua em frente a uma fonte de luz, que seria a fonte do Sol, né? A luz solar. Enfim, dito isso, essa questão aqui está envolvida com o primeiro princípio da óptica, que é a propagação retilínea, que diz que a luz propaga-se em linha reta. Um exemplo, né, que comprova essa tese, ou esse princípio, seria o projetor de filmes, por exemplo. Então, bom, dito isso, vamos entrar na questão da sombra e penumbra. Bom, existem duas situações. A primeira vamos supor, quando um determinado objeto está sendo iluminado por uma fonte pequena de luz, denominada pontual ou pontiforme, a sombra que ele projeta é bem nítida e definida. Então, ó, eu desenhei aqui para a gente poupar tempo, né? Para não precisar ficar desenhando depois. E seria essa aqui a pequena fonte de luz que eu falei agora. Então seria tipo a fonte pontual. Essa aqui, eu vou colocar um Fzinho e colocar pontual. Então beleza, quando o objeto está sendo iluminado por uma pequena fonte de luz, a sombra que ele projeta é bem nítida e definida. Beleza, então essa parte aqui seria a sombra projetada. Então, sombra projetada. Esse aqui é o cone da sombra. Tranquilo. Bom, só que, gente, essa fonte aqui, ela é pontual. Ou seja, ela vai formar uma sombra bem definida, bem nítida. Ou seja, não haverá nenhuma penumbra. Será a sombra bem definida. Que não é o caso do eclipse solar. Porque o Sol, apesar de ser considerado uma fonte extensa, né, que seria tipo essa aqui, ó, fonte. Apesar de ser considerado uma fonte extensa, ela também pode ser considerada uma fonte pontual. Por que ela pode ser considerada uma fonte pontual? Porque o Sol está com uma distância muito grande da Terra. E aí, por conta dessa distância, ela acaba formando, aqui na Terra, né, sombras bem definidas. Então, dessa forma, podemos dizer que o Sol também é uma fonte pontual. Pra vocês terem uma ideia, estamos, né, daqui da Terra até o Sol, tem uma distância aí de 150 milhões de quilômetros. Então, apesar do Sol ser uma fonte extensa, por conta da distância que nós estamos, né, da Terra até o Sol, por conta dessa distância, podemos dizer que o Sol é uma fonte pontual. Beleza. Uma fonte extensa, ela tem os feixes dela são paralelos, né, como podemos analisar aqui. E aqui na fonte extensa, quando é uma fonte extensa, né, enfim, voltando lá na explicação. Aproximando essa fonte de luz ao objeto, a sombra vai se tornando mais tênue e perde sua nitidez, pois a fonte em relação ao objeto deixa de ser pontual e é então considerada uma fonte extensa de luz. Então, ó, vamos supor lá uma vela e uma caixa, gente. Quando a vela está a uma certa distância da caixa, ela vai formar uma sombra bem definida, uma sombra projetada, bem nítida. Só que se aproximarmos a caixa da vela, a sombra dessa caixa ela vai começar a ficar tênue, ela vai perder sua nitidez. Então,
seria justamente isso uma fonte extensa. A fonte extensa, ela não é tão nítida assim. Tipo, ela não forma uma sombra tão nítida quanto a fonte pontual. Na verdade, ela forma, só que só em uma determinada região, que seria essa aqui, ó, fonte não, seria tipo essa aqui a sombra projetada, que seria isso aqui, basicamente. Colocar a sombra projetada, vou colocar um pezinho. Beleza. Só que na fonte extensa, ela vai formar uma penumbra. Bom, formando essa penumbra, as pessoas que estão nessa região aqui, elas conseguirão ver o objeto sendo iluminado, só que de maneira parcialmente. Só que quem está aqui na sombra projetada, né, quem está aqui dentro dessa sombra projetada, não conseguirá ver nenhum feixe de luz. O objeto estará totalmente, digamos que escuro, mais ou menos, diferente de quem está aqui na penumbra. Então, é aqui que entra a nossa questão do eclipse solar. Porque, ó, se formos analisar aqui o eclipse solar e os feixes, podemos dizer que o Sol seria uma fonte extensa, já que os feixes são paralelos, e que, se formos olhar bem aqui, formou uma sombra projetada aqui no ponto A, e aqui no ponto C, e nesse outro ponto aqui contrário ao ponto C, formou uma penumbra no ponto C e nesse outro ponto aqui. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Então, quem está nessa região conseguirá ver totalmente. Então, aqui seria o eclipse total, eclipse solar total. Mas quem está nessa região aqui, do ponto C, nessa região aqui e nessa região aqui, conseguirá ver o eclipse solar parcial, não o total. Total, só quem está no ponto A conseguirá ver, já que a sombra projetada está nesse ponto aqui. Então, sendo assim, a alternativa correta é a alternativa D, que seria onde as pessoas poderão ver o eclipse solar total no ponto A, e onde as pessoas poderão ver o eclipse solar parcial no ponto C. Aqui no ponto B não tem muita relação, não. Não acontecerá nada praticamente. Então, é A e C, respectivamente, beleza?